Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Eu acho interessante, é muito bom esse texto, é que Jesus é capaz de pegar os seus discípulos e conduzi-lo e levá-lo à região de Cesareia de Filipe. Como é importante isso, o que Jesus faz. Cesareia de Filipe fica numa região onde o predomínio são dos romanos. É uma cidade que foi presenteada, foi doada de presente para Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade idólatra, era uma cidade que a idolatria dominava, que a idolatria estava tomando conta, tinha muitos deuses. Jesus pega os seus discípulos e leva a Cesareia de Filipe e lá faz uma pergunta para os seus discípulos. Eu acho interessante que Jesus conduz os seus discípulos a uma região idólatra, uma região romana, uma região que tem muitos deuses, para tirar dos discípulos alguns ensinamentos. Jesus faz essa viagem para Cesareia de Filipe e, ao chegar nesse local, ao invés de perguntar às pessoas, Jesus pergunta aos seus discípulos: Que dizeis o povo a respeito dele? Ele respondeu: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro algum dos profetas. Mas vamos prestar atenção na pergunta de Jesus. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? É interessante isso. Jesus gostaria de saber dos discípulos até que ponto os seus discípulos têm compreensão e entendimento das pessoas que estão ali em sua volta. Não foi Jesus que perguntou ao povo, Jesus perguntou aos discípulos, como se estivesse dizendo aos discípulos: saem por aí, caminhem. Vai perguntando às pessoas, pergunta às pessoas quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Quem eu sou? Eu sou o Filho do Homem. Para eles, o que eu sou? É óbvio que aquele povo ia falar coisas bárbaras. É óbvio que aquele povo ia dizer um absurdo. Jesus não precisava de saber disso do povo. Porque, na verdade, Jesus, como Deus, ele sabe todas as coisas. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós precisamos ouvir as pessoas. O que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos compreender o que as pessoas estão em nossa volta, o que eles pensam a respeito de Jesus, como Filho do Homem. Olha a pergunta: como Filho do Homem, não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Sai por aí, discípulos, sai por aí, Pedro, sai por aí e pergunta às pessoas o que eles entendem, o que eles compreendem a respeito do Filho do Homem. Quem eu sou para eles? Isso não foi papel de Jesus perguntar, foi papel dos discípulos ter paciência para dialogar, ter paciência para conversar, saber fazer amizade
iniciar um diálogo, iniciar uma conversa, iniciar uma pesquisa, um IBGE. E ali eles ouviram várias sugestões. O que me chama a atenção, sabe, é como Jesus ele quer sempre, nessa escola de discípulos, ele quer sempre nos ensinar. Jesus não tinha nenhuma necessidade de saber o que as pessoas pensam dele. Jesus não tinha nenhuma necessidade de querer saber o que as pessoas sabiam sobre a respeito dele. Ainda mais num lugar, numa cidade, num ambiente onde era totalmente desfavorável, que tinha muitos deuses. E Jesus tira os seus discípulos de Jerusalém, de uma região judia, dos hebreus, tira os seus discípulos do meio do seu povo e leva para um outro povo, os romanos. Ali havia um povo idólatra e pede seus discípulos para fazer esse diálogo, fazer esse intermediário, de sair por aí para emprestar o seu ouvido. Como é importante a gente saber ouvir. Como é importante a gente ter paciência de ouvir o absurdo e não se escandalizar, não se chatear. Como é importante a gente aprender a ouvir as pessoas equivocadas, que não têm nenhuma noção de fato quem era Jesus, o Filho do Homem, e não se escandalizar, não brigar, não discutir. É só para os discípulos saber mesmo. Porque os discípulos, sabendo o que as pessoas pensam a respeito de Jesus, eles poderiam tirar uma conclusão óbvia: o que eles pensam de Jesus. Se eles estavam equivocados, ou era o povo que estavam equivocados. Aqui diz a palavra que uns diziam que era João Batista. João Batista havia morrido poucos meses. Isso era uma doutrina de que alguma pessoa poderia assim, voltar a um outro corpo. Outros diziam que era Elias, o profeta. Você pode ver que eles compararam Jesus aqui como um profeta. Na verdade, o povo fazendo essa comparação, quem diz os homens ser o Filho do Homem, ele estava até elogiando, estava fazendo um elogio a Jesus. Mas tem um problema sério, porque Jesus é muito mais do que um profeta. Comparar com esses homens aqui é como se eles estivessem comparando Jesus como um qualquer, como um pecador. E na verdade Jesus não foi pecador, Jesus não pecou. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que é bastante importante a gente, nessa escola de discípulos, aprender com o Mestre Jesus, é que além da gente ter a capacidade de ouvir os outros sem se aborrecer, sem discutir, sem tentar provar ao outro quem está certo, é você ter convicção de quem é Jesus. Porque Jesus queria, de fato, aqui, é que os discípulos pudessem fazer um paralelo entre o que as pessoas pensam e o que eles pensam a respeito de Jesus. Porque mais importante para aqueles que seguem Jesus, mais importante para aqueles que são discípulos de Jesus, é não ter dúvida quem é Jesus, o Filho do Homem. Eu, você, nós, como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, quando entramos na escola de discípulos
e passamos agora a aprender com o nosso Mestre, aprender com Jesus. Eu preciso ter paciência, sabedoria, inteligência, paciência para ouvir os absurdos, paciência para ouvir o ilógico, paciência para ouvir as coisas erradas e não tentar convencer ninguém por isso, mas apenas ouvir para que eu possa tirar a minha conclusão do que eu conheço Jesus como Filho do Homem. Esse é um dos ensinamentos mais importantes que Jesus fez com os seus discípulos. Tirar do seu ambiente, do seu habitat natural, de sua família, do seu povo, da sua língua, ir para um outro lugar onde adora vários deuses, e adorando vários deuses ali, as pessoas conhecem muitos deuses, e Jesus faz a pergunta, faz os discípulos a ouvir as pessoas ali. Será que eu tenho escutado, ouvido as pessoas que moram comigo? Será que eu tenho parado para escutar os meus vizinhos, o meu bairro, as pessoas que estão em minha volta, em relação de conhecimento a Jesus? Será que eu tenho percebido que as pessoas que nós iremos ouvir, que convivem com vários deuses, têm uma noção equivocada a respeito de Jesus como Filho do Homem? Então a primeira lição que eu entendo, que eu compreendo nesse texto, Jesus ter chegado a Cesareia de Filipe, perguntado aos seus discípulos, é o ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Escuta as pessoas, ouçam as pessoas. Não falem. A gente é apressado para falar. A gente tem necessidade de querer argumentar, de querer que as pessoas compreendem o que nós compreendemos, o que nós conhecemos a respeito de Jesus, o Filho do Homem. A gente tem pressa, a gente se precipita em querer falar mais do que ouvir. E a Bíblia já fala sobre isso, né? Você sabe muito bem. A Bíblia já diz para nós que é melhor ouvir do que falar. Eu acho interessante que os antigos, eles têm algumas coisas, alguns dizeres, algumas saidinhas, algumas experiências bacanas, como, por exemplo, alguns ditados, né? Alguns ditados legais. Por exemplo, é melhor, você tem 2 ouvidos e uma boca. Você tem 2 ouvidos para ouvir melhor, uma boca para falar menos. Tem outro ditado aí que se fala que o ouvir é ouro, o falar é prata. Ou seja, quando eu falo, eu escuto, o escutar, o emprestar o ouvido, o doar a sua atenção, ter paciência, porque é um exercício de paciência. Você ouvir coisas absurdas, ter controle emocional e não sair de si. Você não perder a cabeça, você não brigar, você não querer por você mesmo convencer o outro que ele está errado, mas ter educação, ser educado, ouvir, mas ouvir sem repreensão, ouvir sem apontar o dedo, ouvir sem menosprezar o que você está ouvindo, respeitar a opinião do outro, respeitar o teu próximo. Respeito. É muito bonito isso, não é? Jesus perguntou aos seus discípulos,
quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Repito, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Não importa as respostas errôneas, erradas, equivocadas, diferente da sua, respostas que às vezes pode doer o ouvido, sentir-se no coração, mas ter a calma, ter a paciência, ter domínio próprio, ter um controle emocional, de não retrucar, de não brigar, de apenas ouvir e aprender até mesmo com os equívocos do outro, de aprender até mesmo com a ignorância do outro, de aprender até mesmo com os erros dos outros. A gente precisa aprender isso. Eu quis hoje estar aqui para falar isso para você. Vamos ouvir mais. Vamos emprestar mais a nossa atenção, a nossa paciência. Vamos compreender, entender que nem todos precisam saber tudo corretamente, mas que eu sim, eu tenho que ter a certeza de quem é esse Filho do Homem. Eu não posso ter dúvida, mesmo que todos se equivoquem, mesmo que todos pensem que Jesus é um João Batista, que Jesus é um Elias, um Jeremias, ou outro profeta qualquer, um igual, no sentido do homem geral, de pecar, de errar, de falhar. Eu não vou cair nessa. Eu não vou me jogar nessa. Eu vou entender que Jesus é Filho do homem, mas um homem que esteve nessa terra, que se esvaziou, que deixou a sua glória, que abandonou o céu, que saiu do lugar onde nós desejamos ir, lugar onde não há nenhum erro, nenhum problema, para vir a este mundo, para se tornar um igual eu e você, mas não pecar, não errar, não falhar, porque ele é Filho do homem, nasceu de uma mulher, mas ele não errou, ele não pecou. Ele cumpriu o seu papel como homem aqui nessa terra. Ele veio com esse objetivo de ser tentado, de ser provado, de ser escorraçado, de ser maltratado, de que as pessoas não iam compreendê-lo, mas que ele seria sereno, que ele seria manso. Como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse Jesus, como Filho do homem, ele veio dizer que ele tem um domínio próprio, que ele consegue controlar suas emoções e não permite passar dos limites com os outros e com ele mesmo. Jesus, como Filho do homem, ele veio cumprir o seu papel de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando que Jesus veio para me substituir. Aquela cruz, eu que tinha que morrer, eu que tinha que estar lá, mas Jesus é esse que foi, que veio, subiu naquela cruz e não, de maneira nenhuma, ele não foi outra pessoa a não ser o meu substituto. Jesus foi aquela pessoa que nasceu de uma virgem, viveu neste mundo como um homem, como filho do homem,
não cometeu nenhum sequer pecado, para dizer para mim, para dizer para você, para dizer para nós: eu posso morrer no seu lugar. Eu posso subir naquela cruz e substituir você, porque todo ser humano está debaixo do pecado, porque todo ser humano nasceu no pecado, porque todo ser humano precisa de morrer. E essa morte que diz a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Nós nascemos e caminhamos indo ao destino inferno. E esse Jesus, como Filho do Homem, ele veio dizer que é possível não ir para o inferno, que é possível não se perder, compreender que ele é esse Filho do Homem que não pecou, que não errou, que pode morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, morrer no nosso lugar. Como Filho do Homem, ele veio dizer para si, para você, para mim e para si mesmo, para ele mesmo, dizer assim: eu sou aquele que foi enviado para substituir você, porque você está caminhando para o inferno. E se você olhar para mim, me aceitar como seu único e suficiente Salvador, aprender de mim, entrar nessa escola de discípulos e aprender a ser manso e humilde de coração, aprender a ouvir as pessoas, não brigar, não discutir, não defender a sua tese, as suas ideias. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não preciso de advogados, não preciso. O que é preciso é você saber que eu sou o Filho do Homem, e como Filho do Homem eu vim, eu apareci, eu cheguei, eu vim aqui nessa terra para morrer por você. É isso que Jesus estava ensinando aos discípulos, e que eu e você precisamos aprender, de que Jesus, como Filho do Homem, ele não é Elias, ele não é Jeremias, ele não é João Batista, ele não é outro profeta. Ele é o Filho do Homem que não pecou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, o enviado para substituir a minha morte na cruz, para substituir a sua morte na cruz. Talvez você me pergunte: Márcio Fernandes, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? É simples. É muito simples. É só você aprender a entrar na escola de discípulos e aprender com esse Jesus na sua caminhada. Aprender com Jesus o que ele fez aqui na terra e o que está escrito nas Sagradas Escrituras e passar a obedecê-lo, a caminhar com Jesus, a andar com Jesus. Olha, eu não estou dizendo para você caminhar na igreja. Eu não estou dizendo para você para caminhar para uma religião. Eu não estou dizendo para você acompanhar um líder religioso. Eu estou pedindo e falando, explicando você que você deve andar com Jesus, caminhar com Jesus. E uma das formas que você pode fazer, aprender dele, é entrar na escola de discípulos, começar a ler a Bíblia, começar a ler a palavra de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai aprender o que esse mestre quer ensinar eu e você a respeito de nós mesmos, dos outros, em relação a ele. Você sabe quem é Jesus, o Filho do Homem? Você sabe a importância disso, de ouvir as pessoas, de compreender as pessoas, de ter paciência com as pessoas, mesmo que sejam equivocadas? Jesus não quer que você brigue. Jesus quer que você entenda. Porque a partir do momento que você entrar nessa escola de discípulos,
As pessoas vão passar a olhar para você e vão conhecer você e vão saber que você anda segundo os passos desse mestre, que você tem alguém que é o seu professor, o seu mestre. Uma coisa é certa, você vai ter certeza também e poder tirar suas dúvidas de qual conhecimento você tem a respeito desse mestre, desse Jesus. Eu deixo essa meditação para você, que Deus possa abençoar, que Deus possa iluminar a sua mente, e que você entenda como Filho do Homem, Ele veio substituir você, para morrer no seu lugar, para tomar a cruz que era para mim e para você, e dizer para mim e para você, quando eu e você aceita Ele como o único e suficiente Salvador, não existe nenhuma condenação. Porque a palavra de Deus diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação. Não existe condenação para aquele, ou para aquela, ou para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu mestre, e passou agora a andar nessa escola de discípulos. Que Deus abençoe. Caminhe com Jesus. Aprenda com esse mestre. Aprenda o que ele quer saber de você a respeito dos outros. E você tira a sua conclusão. Eu quero convidar você, depois dessa meditação, se você gostou, se Deus falou ao teu coração, curte a nossa página, inscreva-se na nossa página, envie para os seus amigos esse link, envie para eles, para que eles possam também aprender e também querer entrar nessa escola. Porque Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vamos convidar outras pessoas para entrar nessa escola? Que Deus abençoe.